Oi, fofas, tudo bem? Hoje a gente vai se maquiar conversando um pouquinho. Então, hoje eu vou começar minha pele com... Eu sempre começo com hidratante, mas hoje eu vou começar com um primer. Esse primer que eu também comprei na Lurita há muito tempo atrás. Gente, minha maquiagem não é nacional, esquece. E, gente, eu queria falar com vocês sobre como é difícil tirar aquela mentalidade de escassez quando você vem de um lugar que tem muita escassez. Como um medo às vezes te trava. E assim, eu tô passando por esse processo e eu quero contar um pouco pra vocês como é que tá sendo essa nova vida minha de pensar, ter uma mentalidade de atrair tudo que eu quero. Vou deixar... Então, por enquanto meu pai vai secando aqui, o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa pra tudo. Eu venho de uma família muito humilde, do interior da Bahia. Eu fui criada com meus avós. A minha história de vida eu não vou contar aqui porque ela é muito triste. Então, eu sei que todo mundo tem história triste. E eu não quero ser mais uma que vai chegar aqui e contar. Mas eu vim de uma família humilde que nunca faltou nada, graças a Deus. Nunca faltou, mas também nunca sobrou. Então a gente vivia sempre com aquele medo, com aquela incerteza que a gente tinha que guardar, a gente tinha que se antecipar, que nunca poderíamos gastar dinheiro com coisas fúteis, né? Nunca poderíamos nos dar o luxo. Então eu venho desse lugar, o que faz com que a nossa mente ela seja treinada para sempre ser pobre, para nunca sair desse vício de trabalhar, receber, pagar conta, trabalhar, receber, pagar conta, sempre desejar algo e nunca ter. Enfim, vou passar minha base agora, eu vou ficar olhando ali no espelho do meio, porque eu tô, né? Mas eu venho desse lugar e é muito difícil sair dele. Então, esse ano eu comecei a assistir alguns vídeos de mulheres mesmo, porque, gente, eu prefiro saber sobre mulheres que empreendem, mulheres que é bem sucedidas. Então, eu comecei a assistir uns vídeos de algumas mulheres que mudou essa mentalidade, que começou a atrair coisas boas, começou a ser positiva, porque quando a gente vem desse lugar a gente não é. Por mais que a gente tenha fé, esperança, a gente não tem aquela questão de vai acontecer, já é meu, enfim, a gente sempre fica com aquele medo, a gente tem esperança que um dia vai acontecer, mas não acontece porque eu acho que também tem a ver com a ação, né? Enfim, eu quero contar pra vocês esse processo que eu tô passando, porque eu vou contar aqui pra vocês depois se dá certo, tá? Porque eu sou um tipo de pessoa que eu não acreditava nisso. E eu tô começando a acreditar. Eu tô começando a acreditar que a gente é capaz de mudar a nossa realidade, porque já que a gente é o que a gente... O que a gente é hoje é resultado de tudo que a gente fez durante os longos anos da vida, e eu não vou passar a vida mais reclamando. Eu vou passar a vida... Porque se a gente reclama, nada dá certo, então é melhor a gente passar a vida agora clamando, não reclamando, né? Clamando. Então, isso daqui é um teste, eu vou vir falar pra vocês sobre isso, como é que tá sendo, como é os resultados, mas assim, o que eu tenho aprendido durante esse tempo é entender que tudo que a gente quer é nosso e que a gente não precisa pensar que vai dar errado. A gente precisa só pensar que vai dar certo. Colocar a nossa energia só pensando que vai dar certo, porque já deu certo, é nosso. Entendeu? Então, hoje eu mudei totalmente esse pensamento de achar que talvez fosse besteira pensar em algo positivo. Desejar algo positivo, desejar ter mais dinheiro, desejar ter uma vida de qualidade. Não tô falando em dinheiro assim, gente, pra comprar um carro de luxo, pra comprar uma mansão, não. Eu tô falando de dignidade de vida, de ter uma casa, de ter um carro pelo menos, de conseguir ter tempo de viajar, entendeu? Isso não significa que a gente não vai trabalhar, significa que a gente vai correr atrás e fazer as coisas acontecer, porque também entra muito a questão da procrastinação, que às vezes a gente sabe que a gente tem que fazer as coisas e a gente não faz. Então eu tô muito nessa. Hoje eu tava zero vontade de gravar vídeo aqui pra vocês, assim, tipo, mas mesmo sem vontade eu vim aqui gravar, né, que é um lugar aqui mais separado da minha casa. Eu vim aqui gravar pra postar pra vocês e também pra falar sobre essas questões de mentalidade. Então eu tô nesse processo e eu vou mostrar aqui tudo pra vocês.
Então eu passei aqui a base, só que eu esqueci de trazer minha esponja pra dar finalização, então tô só usando o pincel língua de gato. Então eu vou vir aqui só com o dedo, porque o pincel língua de gato ele é bom pra espalhar, pra fazer aquele reboco, só que ele fica algumas marcas do pincel. Mas, voltando ao assunto, eu quero que vocês também... Eu vou colocar o vídeo da menina que eu sempre assisto, eu amo assistir os vídeos dela, que ela fala justamente sobre isso. Porque ela fala que ela trabalhou em alguns lugares e nunca, né, sabe, trabalha em nada. E assim, ela tinha também esse pensamento de escassez, sabe? De parece que nada vai dar certo e ficar emanando coisas ruins. Só que a partir do momento que a gente idealiza aquela vida que a gente quer, ela já tá pronta. Ela já tá pronta em algum lugar. Só precisa a gente agir pra achá-la, né? Então a gente precisa ter coragem às vezes pra fazer algumas coisas. Muita coragem. Então, gente, esse vídeo aqui não é falando um resultado nem nada, é falando um total da minha experiência de testar esse caminho. Porque é um caminho, porque a gente faz tanta coisa ao longo da nossa vida e assim, se isso é um dos caminhos pra eu conseguir sair de onde eu tô, eu vou testar. E eu vou falar aqui pra vocês. E com certeza não vai ser fácil, porque nada é fácil, né? Então, é isso. Mas, algo que eu já vi, que já deu uma mudança em mim, eu não penso, mas toda vez que vem aqueles pensamentos assim, ai, não vou conseguir, vai dar errado, eu elimino ele e falo, não, eu sou próspera, eu vou conseguir, tudo que eu quero eu consigo, porque eu tenho fé, eu sou filha de Deus e eu tenho fé. Tudo que eu quero, eu tenho. Então, eu já comecei a mudar esse comportamento em mim. Tem muitas coisas que eu tenho que mudar ainda, porque a gente é ser humano. Então, eu tô nesse processo. Como eu tô falando pra vocês, é um teste. É um teste que se der certo, deu. Se não deu, eu tentei, né? Mas eu quero ir até o fim nessa mentalidade de que eu quero sair desse pensamento de escassez. Porque isso muitas vezes trava a gente. Às vezes tem uma oportunidade na nossa cara ali, a gente não consegue fazer por medo. Eu tô olhando pro espelho, por isso que eu tô olhando pra cá, pra ver se a gente não consegue fazer por medo, vem aquele medo, sabe? E a gente sabe, no fundo, que a gente perdeu aquela oportunidade pelo medo. Isso que é o pior. Gente, agora, sobre maquiagem. Eu tô fazendo meu contorno pra baixo. Não tô fazendo mais assim, pro nariz. Eu pego daqui, do Baby Hair, e vou botando pra baixo. Aprendi com alguém no TikTok. Mas é isso, gente. Eu quero que vocês acompanhem esse processo comigo. Eu vou estar trazendo aqui, porque a gente sabe. A gente sempre vê vídeo de pessoas falando sobre mentalidade, sobre... E assim, às vezes a gente não acredita que a gente pode mudar a nossa realidade. Ficou um maior do que o outro, mas eu vou consertar. A gente não acredita que a gente consegue mudar a nossa mentalidade mudando, ou mudar a nossa realidade mudando a nossa mentalidade. Mas tem coisas que fazem muito sentido. Um exemplo. Tudo que a gente tá vivendo hoje é resultado do que a gente fez nos últimos anos, nas últimas décadas. E é verdade. Tipo, se você tivesse começado algo lá atrás, como é que seria hoje? Entendeu? Você não começou. Então é realmente resultado de algo que você deixou de fazer lá atrás, algo que você escolheu, outra opção. Então, se a gente começar a criar algo agora, o que é que acontece se a gente não desistir? Entendeu? Mas eu não tô entrando na parte de meritocracia não, tá, gente? Eu não tô falando que todo mundo tem 24 horas. Não é isso, até porque eu não acredito nisso. Eu acredito... o que eu tô falando aqui é sobre mudar a mentalidade. Não sobre querer que a pessoa faça coisas que tá fora da realidade da pessoa, que você sabe que não consegue, porque a gente sabe que nem todo mundo tem 24 horas do dia. Então eu sou meio contra essas questões assim que coloca a riqueza em um lugar de qualquer pessoa pode ser rico. Não, qualquer pessoa não pode ser rico, gente. Qualquer pessoa não pode ser rico. Então assim, eu tô falando sobre uma experiência de quê? De uma pessoa que no meu caso é tipo assim, eu era muito negativa. Então hoje eu quero mudar minha realidade, entendeu? Mas isso não tem nada a ver com meritocracia nem nada. Até porque essas pautas aí, esse negócio aí de todo mundo tem 24 horas, só fazer acontecer, não existe pra mim. Porque tem pessoas que trabalham a gente o dia todo. E não tem... Eu já trabalhei de domingo a domingo. Eu tinha uma folga no domingo. Entendeu? Então, assim, mesmo se eu quisesse naquela época, assim, não ia conseguir. Entendeu? Então, zero essas pautas aqui.
Mas eu tô falando sobre mentalidade, sobre mudar a mentalidade e sobre aproveitar o que está vindo. E eu li um artigo que fala que o nosso cérebro, ele é treinável. Então, um exemplo. Antes, eu sempre ia estudar em cima da cama, só que o meu cérebro, ele já sabia que a cama é o local de dormir. Então, toda vez que eu deitava na cama, era pra dormir. Então, às vezes, quando eu ficava com preguiça, eu ia estudar em cima da cama. Quando eu estudava para concurso, assim, enfim, tinha até que voltar para estudar. Quando eu estudava para concurso, eu tenho a minha mesinha, minha bancada para estudar, só que às vezes eu ficava com preguiça de ficar sentada, e aí eu queria ficar recostada. E aí eu ia para cima da cama. Eu não conseguia estudar, por quê? O meu cérebro, ele entendia que ali era hora de dormir, então me dava um sono insuportável. Eu começava a ler os artigos, começava a ler as coisas, eu ficava bocejando toda hora, eu falava, meu Deus, não é possível. E eu não conseguia estudar. Então aí, depois que eu li esse artigo, eu entendi que o nosso cérebro, ele entende que aquele lugar é um lugar para dormir. Então, assim, toda vez que eu for pra ele vai achar que eu vou dormir, que eu vou deitar, que eu vou ficar descansando, não que eu vou ficar forçando, entendeu? Então é a mesma coisa de a gente treinar o nosso cérebro para quê? Eu já tenho aquela casa, eu já tenho aquele emprego dos sonhos, aquela casa dos sonhos, aquele carro dos sonhos, porque realmente o nosso corpo vai acompanhar esse pensamento, porque o nosso cérebro, ele que faz tudo andar, tudo correr, entendeu? Mesmo que a informação chegue nele primeiro e ele comanda o resto do corpo. Então, a partir do momento que a gente já coloca na nossa cabeça que a gente já tem tudo isso, o nosso corpo, ele vai agir como se a gente já tivesse realmente. E isso facilita muito mais. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer. E é isso que eu também estou procurando fazer. É muito difícil, gente. Não é fácil, não. É muito difícil tu acreditar quando vem aqueles pensamentos, não vou conseguir. Eu fico muito com o pensamento de eu vou passar fome. Não sei porquê, gente, não me pergunte. Eu nunca passei fome na vida, como eu falei antes. Eu nunca passei fome, nunca faltou nada pra mim, né? Mas assim, eu sempre fico com esse pensamento, que eu vou passar fome, não sei o quê. E é difícil se desviar desses pensamentos, porque ele vem o tempo todo. E o que eu tô fazendo, né? Eu vi ali no vídeo da menina que quando vem esses pensamentos a gente tem que falar, não, eu nunca vou passar fome, sabe por quê? Porque eu já tenho isso, já tenho aquilo, a minha vida é próspera, eu sou próspera. Né? Então a gente tem que se desviar, porque esse medo paralisa. E é isso que acaba fazendo com que a gente nunca saia do lugar. Então, entre nessa onda comigo, se você também tem vontade de ser um pouco mais positiva, de atrair coisas boas pra você. Vamos conversar, falar comigo, fala aqui nos comentários o que é que tu quer mudar na tua vida, assim, o que é que, se tu quer ser mais positiva, se tu quer mudar essa mentalidade, que aí a gente vai se ajudando, porque quando você se identifica com uma pessoa, eu assisti o vídeo dessa menina que eu tô falando, e assim eu me identifico muito com ela, então assim a gente vai acabando seguindo, e hoje ela é bem sucedida, e isso é muito legal, porque tu se espelha nessa pessoa, entendeu? Claro que tu não vai se cobrar tanto, porque cada pessoa é uma pessoa, mas é muito bom você ter alguém como referência, que fala sobre esse assunto, tem um monte de mulheres que falam sobre isso, e é muito legal, eu gosto de assistir vídeos assim. Vou só finalizar minha sobrancelha. Então é isso, meus amores, eu quis trazer esse vídeo pra gente conversar um pouco sobre esse processo. Como eu falei, eu não sou a pessoa que já tem aquela mentalidade perfeita sobre tudo. Ainda eu tô nesse processo, como eu falei pra vocês, esse é um vídeo falando que eu tô querendo fazer esse processo, que eu já comecei, no caso, né? E curte, compartilha aqui, comenta, compartilha com alguém que tá pensando também em começar. E é isso. Beijo!